Fala, Nutri, Maravigold, mais uma aulinha aqui de segunda-feira do nosso projetinho, a nossa quarta aula de 12 aulas, né, que eu combinei com vocês, que vai até mais ou menos o fim de julho. Então, todas as segundas às 20h30, ou eu vou trazer um estudo de caso, ou algum tema que vocês me pedirem, tá? No caso, uma aluna muito querida do PNE me pediu para falar nessa aula de hoje como otimizar a função mitocondrial para ter energia, mais energia no treino. Então, obviamente, né, que vamos fazer este tema, que é um tema muito legal, eu gosto muito de mitocôndria. E só para vocês saberem, tá? Relembrarem. Então, essa aula, ela vai ficar salva por 7 dias, tá? Depois, quem vai ter acesso a essa aula, né, por tempo lá limite da matrícula, é o pessoal que faz parte do curso Prática Nutricional Esportiva, que é um treinamento que vai te ajudar a fazer realmente, a desenvolver um raciocínio clínico para poder fazer boas prescrições, beleza? Então, simbora, vamos começar esta aula maravilhosa. Ah, e antes de eu começar, tá, gente? Eu vou separar, eu separei, na verdade, né, uns artigos que depois eu vou compartilhar para a galera lá do PNE, mas depois eu coloco nos stories, tá? Então vamos lá. Como otimizar a função mitocondrial para ter energia no treino? Eu acho que isso é uma pergunta bem pertinente. E uma coisa que eu considero muito importante nos dias de hoje, o nosso DNA, nossa genética já nos diferencia, né? Nós não somos iguais, ninguém é igual. E a gente vive num mundo de comparativos, de dual, né? Então a gente está sempre querendo que os outros sejam iguais a nós, né? No formato de pensamento, até esteticamente, ou a gente quer ser igual a alguém. ãh, mas a gente tem que lembrar que é muito bom ser diferente no mundo dos iguais. Eu sei que às vezes parece ser sofrido, cansativo, falar, pô, mas por que que tá todo mundo, a manada toda indo para um lado? Gente, que ótimo que você está indo para o outro, porque quer dizer que você está usando a sua criticidade, você está usando o seu bom senso, o que você realmente quer para a sua vida. Isso também faz parte de uma prescrição eficaz, tá? Uma prescrição adequada para o seu paciente ou até mesmo para você mesmo, tá? Eu mesma que manipulo, por exemplo, os meus próprios suplementos já faz um bom tempo. Indico que façam isso? Não, gente, é sempre importante ter um olhar de uma outra pessoa. Mas como meu quadro clínico está fechado, estou super tranquilinha, não tenho nenhuma queixa, então eu sei o que que eu preciso fazer. Não estou com fadiga, nada disso, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é para que serve a mitocôndria? Isso eu acho que é muito importante da gente responder. A mitocôndria ela vai ser uma organela citoplasmática, ou seja, ela está no nosso citoplasma, tá? Ela não está ali no nosso núcleo, está no nosso citoplasma. E ela também pode ser um pequeno órgão, né? Lá dentro da nossa célula. E o que que ela vai ter de funções? Normalmente a gente conhece a mitocôndria como gerador de energia ou como respiração celular. Além dela gerar energia, né, que ela vai produzir molécula, né, de adenosina 5-trifosfato, né, que é o nosso ATP, ela também atua na morte celular por apoptose, né, que é a morte celular programada, na questão de produção de calor também e na contribuição genética a partir do DNA mitocondrial. Então, quando a gente pensa nessa apoptose, a gente vai pensar em um equilíbrio, né? Na retirada das células que já não têm mais sua função, então vai ter aquela morte programada, para que a gente consiga ter uma regeneração. Por isso que a mitocôndria hoje ela é muito estudada, voltada para envelhecimento, para longevidade, né? O famoso anti-aging. E é que eu coloquei uma imagem da nossa mitocôndria, que é essa organela. A gente tem várias outras organelas, como retículo endoplasmático, mas a gente vai falar aqui da nossa mito maravilhosa. Deixa eu colocar meu ósculo, que ele fica às vezes meio azul, ó, vocês estão vendo? É a lente antirreflexo, mas enfim, né? Então vamos lá. Ah, deixa eu só falar mais umas coisinhas aqui. É que agora eu enxergo, eu consigo pensar também. O que que a gente tem que lembrar? Para a gente gerar ATP, nós vamos ter mais de uma forma, né? Como eu ensino no curso, né, no Prática Nutricional Esportiva, para os meus alunos, nós vamos ter 3 vias energéticas. E aí, a mitocôndria, ela vai ser a via que é dependente, que vai utilizar o oxigênio como dependência.
tá? Então, o que que acontece? Que aí vai ser a nossa via energética, que é a nossa, que vai gerar a maior produção de ATPs, tá? Que vai ter a nossa cascata enzimática maior, tá bom? Que isso é bem importante, que é a nossa via aeróbia, que ela é dependente de oxigênio. Então, é ali dentro da nossa mitocôndria, que é onde acontece o que lá dentro? Nosso ciclo de Krebs, CK, o ácido cítrico, tá? E ele acaba sendo muito importante, porque é onde a gente vai ter a maior produção ali de ATPs e vão ter vários ativos, vários nutrientes que são cofatores, né? Eles auxiliam para que esse processo aconteça. Uma forma da gente ver como que está o funcionamento mitocondrial é a utilização de calorimetria ou até mesmo uma outra máquina, que é como se fosse a calorimetria, mas é um pouquinho diferente, que é o PNOE, que a gente consegue ver quanto realmente a pessoa consome de taxa metabólica em repouso através da respiração, quanto que ela consome de carboidrato e gordura, também como substratos energéticos em repouso, batimento cardíaco, a gente consegue ver várias coisas. E aí a gente consegue ver como que está essa função mitocondrial. Então é um exame super legal, que vale muito a pena ser feito. Aqui em Sorocaba eu tenho um parceiro que faz, em São Paulo, se eu não me engano, a Car Club tem também para fazer. Então, é um exame que é muito válido, tá? De ser feito para a gente conseguir entender. Eu acho que ele é muito mais importante nos dias de hoje, ter este aparelho, pode ser uma calorimetria no consultório, do que uma bioimpedância, tá? Se for para escolher, eu escolheria esse, porque eu acho que a gente vai ter uma exatidão muito maior na hora de fazer prescrição. Tá? Isso é muito importante. A gente tem que lembrar também que a mitocôndria ela vai auxiliar, ela também vai fazer a produção dos zeros, né, dos radicais livres, e ela vai auxiliar nessa limpeza, né, nessa remoção das células mortas e vai fazer também a produção de calor. Tanto que uma das coisas que mais vai influenciar a nossa mitocôndria, já vou dar um spoiler, é a atividade física. O que que a atividade física gera? Calor. Né? Você não sente calor quando você faz atividade física de verdade? Então, isso é uma coisa legal para a gente já começar a conversar, tá? Então vamos lá. Gente, eu não vou falar só disso, a gente vai chegar daqui a pouco na parte de suplementos, que eu vou falar, tem muita coisa, eu separei só alguns, tem muita coisa. Eu separei os que vão ser super fáceis de serem achados, que eu achei que seria mais efetivo, mais eficiente para nós, tá bom? Então, 6 passos para otimizar a nossa mitocôndria. Nada mais é do que os 6 pilares da medicina do estilo de vida, que a gente tem que ter uma boa alimentação. Hoje em dia, a grande maioria, gente, a grande maioria, se não todos, quiçá todos, precisam de suplementação para fazer correção de deficiência, tá? Até pelo grau de estresse, de ansiedade que todo mundo vive, uma alimentação às vezes meio capenga. Muita gente tem doença autoimune hoje em dia, então a gente precisa fazer reposição de alguns micronutrientes até para otimizar a nossa função mitocondrial, né? Para fazer esse paciente perder, oxidar gordura, no caso, se sentir melhor, sair do estado de fadiga. Então, a gente tem alimentação, né, suplementação, no que for necessário. Atividade física é super importante. Por quê? A gente vai ter basicamente, eu vou falar de uma forma bem simples, mas tem vários, né? Mas quando a gente olha friamente para o modelo de treinamento, a gente vai ter lá treino de fortalecimento, barra hipertrofia, né, que vai trabalhar levantamento de peso, barará, e a gente vai ter as atividades de endurance, como a corrida, por exemplo. O que que acontece? Nesse treino de hipertrofia, barra fortalecimento, a gente vai ter lesão tecidual, o que é muito bom porque melhora a qualidade de fibra muscular, número de fibra muscular e também o número de mitocôndrias, tá? Porém, as atividades de endurance, como corrida, pedal, até uma caminhada para algumas pessoas já é uma atividade de endurance, né? Que vai bem para via metabólica aeróbia, vai auxiliar na biogênese mitocondrial, perdão, que vai melhorar a função dela na produção de PGC1-alfa, para que ela tenha uma respiração melhor. E com isso a gente consiga oxidar melhor as gorduras como fonte de energia, tá? Isso é super interessante da gente levar em consideração. Saúde mental também vai entrar como um passo muito importante. Por quê? Porque hoje a gente vê, a gente sabe, muitas vezes algumas pessoas passam por isso, de estar num quadro de depressão, de ansiedade, algum outro transtorno psiquiátrico, e isso vai afetar
a sua capacidade de escolha e também a sua produção, inclusive, de hormônios, né? Às vezes está com cortisol ali hypado, que é um hormônio bem mais catabólico, e isso vai interferir na nossa função de mitocôndrias, na nossa qualidade muscular. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração também. Produção de radicais livres. Nós também temos o quarto pilar, que são as relações sociais. Então, a gente conseguir ter pessoas para se relacionar, porque isso é muito importante. A pandemia tirou muito essa característica do ser humano, tá? De estar junto com outros. Isso é super importante, inclusive, para o pilar de saúde mental e também, em especial, atividade física, porque a maior parte das atividades físicas são com alguém, né? São coletivas. Claro que, por exemplo, corrida é individual, mas é coletivo também, porque aí você vai num lugar, vamos supor, num parque, vai estar cada um fazendo seu treino lá, mas tá todo mundo junto, né, gente? É gostoso você ver outras pessoas no ambiente que você está treinando. Na academia, a mesma coisa. Por isso que é interessante a gente praticar as nossas relações sociais e a gente também tem uma melhora aí na questão de ansiedade, estresse e várias outras coisas, né? Qualidade do sono. Gente, isso é muito importante. Estou para gravar uma aula de crononutrição para a galera do PNE. Você que está assistindo gravada em PNense, provavelmente essa aula já saiu para você. O sono ele vai ter muito a ver na regulação hormonal. E aí, isso vai interferir na qualidade e na saúde das nossas mitocôndrias, tá? Então, esse é um pilar que é extremamente importante para que a gente consiga se sentir cada vez menos fadigado, com mais energia. Porque o que que eu percebo, gente? Isso eu tô falando de uma forma bem simples, tá? Porque senão a gente vai ficar horas falando de cada item. Mas uma coisa que é super importante da gente lembrar. Muitas vezes o paciente, até mesmo você, eu sempre me analiso antes de incluir o paciente, né, no bolo. Você acorda cansada. E aí o que acontece? Você fala, putz, eu tomar um pré-treino para aguentar, porque, nossa, tô com pouca energia e tal, mas na verdade o que acontece? É o seu sono que está muito ruim. Seja restrição de sono, seja um sono muito leve, acordar várias vezes, está muito agitado, ou porque você tem criança pequena. Isso é uma coisa que piora muito a nossa saúde. Se vocês forem ver a aula de tipos de jejum, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Até porque a restrição de sono, ela acaba por muito tempo, ela começa a gerar alguns probleminhas aí, inclusive de alterações psiquiátricas, enfim, várias coisinhas. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. Que às vezes o pessoal fica tão focado em alimentação pré-treino, mas tem todos os pilares que também vão fazer parte da saúde mitocondrial. E o controle de toxinas, né? Então, a gente tem que estar com o fígado saudável para poder fazer os processos de desintoxicação, conseguir eliminar as toxinas do nosso corpo através do suor e da urina de forma adequada, fazer a remoção de eros também de forma adequada. E aí, como que a gente vai pensar em fazer toda essa terapêutica? Tem nutrientes que têm uma função em comum, que são super importantes. Não estou falando de vitaminas e minerais agora, mas também vão ter essa função. Gente, os antioxidantes. Os antioxidantes, eles vão ser o parquinho de diversão da mitocôndria. Eles vão ser o melhor alimento que você vai poder dar para sua mitocôndria, o melhor que você vai poder dar. Então, a partir de agora, vamos aqui para os nossos alguns suplementos que eu separei para vocês, tá? Então a gente tem a nossa coenzima Q10. Eu não poderia falar de mitocôndria e não falar de coenzima Q10, tá? Vocês me perdoem, mas eu não vou falar de PPQ, de SOD, de NADH. Hoje não vai caber tudo isso aqui na aula. Mas a coenzima Q10 eu não podia deixar de lado. A coenzima Q10 a gente consegue achar tanto na manipulação, lembrando que ela tem que estar num veículo oleoso, tá? E também a gente já consegue achar pronto no mercado com várias marcas super joias hoje em dia, tá? Então ela vai participar na produção e na transferência de ATP, na fosforilação oxidativa, e ela também vai combater o quê? O excesso de radicais livres pela sua excelente função antioxidante. Nós produzimos coenzima Q10 e ela tem uma grande concentração mitocondrial, tá? Porém, com o passar da idade, envelhecimento,
A gente tem uma queda nessa produção de coenzima a partir dos 30 anos em média, tá? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, esse acaba sendo um suplemento super coringa e super interessante de ser incluído, tá? Para melhorar a nossa função mitocondrial, melhorando o quê? A nossa respiração mitocondrial, melhorando a oxidação e produção de energia para o nosso organismo, tá bom? Ômega 3, que vão ser, ele vai formar, na verdade, as membranas externas e internas, né, que dão a forma às mitocôndrias e às células. Cadê? Ó, aqui, gente. Não sei se vocês estão vendo, aqui é a nossa membrana externa e interna. Então, o ômega 3, ele vai auxiliar na formação dessas membranas, tá? Opa. Então, acaba aí fora toda a sua função ali na via anti-inflamatória, que é extremamente importante, tá? A L-carnitina, que ela vem sendo muito estudada já há muitos anos, que ela vai auxiliar ali no transporte de ácidos graxos para a matriz mitocondrial e na modulação da homeostase da coenzima intracelular A, que é a nossa CoA, que vai dar início ali a todo o nosso ciclo de Krebs, né, que vai entrar ali na roda. Tá bom? Não sei se vocês lembram, quem não lembra, gente, vai para a aula de bioquímica, introdução à bioquímica, que está no módulo 1, que vale super a pena, tá bom? Então, a carnitina vale bem, é bem bacana de fazer a prescrição, eu uso bastante para alguns pacientes. E eu vou falar doses para vocês antes que eu esqueça. A coenzima Q10, gente, de 80 a 100 miligramas, fechou o pacote. Não precisa ser mais que isso, tá? Ela já tem um efeito terapêutico maravilhoso. Ômega 3 vai depender do peso do paciente, altura, mas, de forma assertiva, você pode começar a usar 1 grama, que já vai ter efeitos benéficos, tá? Lembrando que o ômega 3 tem que ter selo de rastreabilidade, livre de metal pesado, são ômegas mais caros. Se o paciente não tem dinheiro para comprar, gente, ou você, não usa, tá? Aí você pode pegar uma coenzima, que você pode, às vezes, estar mais em conta. A carnitina, a L-carnitina normalmente tem um valor super legal de entrada. A própria L-taurina, tá? A L-carnitina, a gente pode trabalhar de 500 miligramas até 1,5 grama, tem um resultado bem legal. E a L-taurina, ela tem aí já associações dentro das pesquisas que mostram ela auxiliando a síntese das proteínas mitocondriais e apoio na proteção das células. Por quê? A taurina, ela tem a sua função antioxidante. Todo mundo só fica pensando em foco, parará, parará, mas ela tem a sua função antioxidante. Lembrando que as nossas células neurais, elas têm mitocôndria também. Então, é super interessante fazer essa utilização, tá? E as vitaminas do complexo B, que eu não poderia, a gente tem a vitamina C, vitamina E, mas complexo B, não falar de mitocôndria, não dá, porque ela está toda envolvida ali na cascata energética, as vitaminas do complexo B. Assim como o magnésio também, mas eu foquei aqui nas nossas vitaminas do complexo B, que eles vão ser cofatores, né, de enzimas essenciais para a nossa função celular. Então, eles vão participar do sistema de produção de energia, que eu falei de toda a nossa cascata energética, incluindo o metabolismo mitocondrial, ali dentro da roda do ciclo de Krebs, tá? Para fazer essa geração de energia. Então, esses são suplementos que eles são super fáceis de achar no mercado. As doses de complexo B, gente, vai variar dependendo do tipo de vitamina, B1, B2, B3, B5, B9, B7, B12, aí vai depender, tá? Mas, para quem é do curso Prática Nutricional Esportiva, vocês têm o bônus, né, de mini curso de vitaminas e minerais, que aí tem lá, eu ensino até como prescrever a parte de manipulação. Então, assistam. Fechou? Então é isso, gente. A saúde mitocondrial, ela está associada a diversos, gente, sério, como eu falei para vocês no começo, a diversos ativos. A gente tem um parquinho de diversão, tá? Que eu posso ir trazendo resveratrol também, tudo que for uma pegada mais antioxidante, a gente vai ter uma função mitocondrial. Com isso, a gente vai ter uma melhora de energia. Aí, o extra que eu vou trazer aqui para vocês é com relação aos treinos em jejum ou com carboidrato. Isso vai depender muito de como que está a adaptação do nosso paciente ao treino, qual que é a intensidade desse treino. A gente sabe que treinos mais moderados, né, de intensidade baixa, moderada, a gente vai conseguir ter uma otimização mitocondrial um pouco melhor. Então, a gente vai conseguir utilizar, gerar mais energia do que os HIITs, por exemplo.
tá? Que eles têm, dependendo da adaptação ao treino e dependendo do tipo de HIIT, vai ter uma necessidade muito maior de carboidrato. Então, vai ter uma excelente otimização mitocondrial, mas vai depender muito dos tempos de descanso, em que via que vai ter uma predominância maior, para a gente ter uma ativação maior da nossa mitocôndria, tá? Então, tem essas diferenças. Mas, eu não sou contra os treinos em jejum, a gente tem que lembrar o que que é jejum e o que que não é, né? Como eu falei na aula de tipos de jejum, a gente vai começar a pensar em jejum a partir de 12 horas. Antes disso, gente, o paciente comeu meia-noite, foi treinar às 5 da manhã, cara, isso não é jejum. O que talvez a fadiga que ele esteja se sentindo é falta de adaptação ao treino, por ter um treino muito intenso, uma alimentação muito ruim, ao longo do dia, um paciente que esteja muito inflamado, isso acontece bastante, com uma carência de nutrientes grande, e aí a gente vê aquela fadiga crônica instalada, às vezes com muito efeito colateral de medicação, tá bom? Então, isso também são coisas que a gente tem que pensar muito e levar em consideração com as queixas do nosso paciente, entender tudo o que está acontecendo, e isso a gente não consegue levantar o paciente, a energia do paciente de um dia para outro. É um conjunto de atitudes que ele vai começar a se sentir cada vez melhor, tá? Então tem que ver deficiências de micronutrientes também. Tudo isso vai impactar até na função mitocondrial, porque todas as vitaminas e minerais estão associadas na saúde mitocondrial. Eu trouxe algumas coisinhas aí para vocês, porque não dá para falar de tudo, mas tem várias coisas muito legais, como PPQ, NADH, SOD, pomegranate, o próprio resveratrol. Nossa, tem muita coisa super interessante no mercado, especialmente no mercado da manipulação, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela vai ficar disponível aqui no YouTube por uma semana e depois vai só ficar no PNE. Então, coloca aqui para mim a dúvida que vocês tiverem, que eu vou ficar muito feliz de tirar. Tá bom? Até mais e até a nossa próxima aula.